Olá, Pedro. Olá, Ana Rita. Tudo bem? Tudo bem. Compulsivamente vamos falar? Vamos conversar compulsivamente. Vamos compulsivamente falar. Tema delicado este também, não é? De bexiga hiperativa e que tem a ver com, lá está, o tal controlo neurológico, problemas mental. de ansiedade. Estes problemas, as pessoas que os vivem, criam estados de ansiedade horríveis, porque sentem muito desconforto e medo de questões sociais. Era o que falávamos, Pedro. E o não controlar o próprio corpo, não é? Tudo isso também deve deixar a pessoa muito frágil. Portanto, esta foi a primeira conversa para encontrar, lá está, a solução para aquilo que pode viver. Por outro lado, quando falamos de compulsão alimentar, falávamos do controle. No caso da bexiga hiperativa, de facto difícil, nós não controlamos o nosso corpo, somos apanhados de surpresa, a ansiedade que isso provocará. Por outro lado, a compulsão alimentar. Aquele desejo incrível que nos ocupa. Incontrolável. O que é, primeiro, Pedro, e porquê é que acontece? Bem, a compulsão alimentar é uma incapacidade das pessoas pararem de comer. Pronto. Todos nós gostamos de comer. Comer é a primeira necessidade satisfeita pelo ser humano. Claro, necessidade básica. Quando nascemos, berramos e somos alimentados. Claro. Não é? É a primeira necessidade básica. E a alimentação, sendo normal, sendo um primeiro fator de conforto do ser humano, que nos acompanha ao longo de toda a vida, para nos dar energia, muitas vezes torna-se um problema. Porque ingerimos alimentos de uma forma compulsiva, sem termos o controle de evitar este comportamento compulsivo, que depois cria graves problemas de saúde, como a obesidade e outros problemas de saúde e de imagem, principalmente de imagem, obviamente. Claro. Agora, quando falamos desta compulsão, é de facto uma pessoa que entra num ciclo vicioso? Ou seja, está sempre... Como é que o reconhecemos? À partida, obviamente, sabemos... Partindo do princípio que a obesidade é uma doença, não é? Sim. Mas que efetivamente pode vir de um comportamento também desse género. Quase sempre vem de um comportamento compulsivo, de alimentação indevida, não é? Sim. Pronto, como é que o reconhecemos? As pessoas têm que reconhecer, no principal fator, pela dificuldade em gerir o seu peso. Começam a aumentar de peso e não conseguem parar este aumento. E depois reconhecer que têm comportamentos alimentares que não são adequados a uma alimentação saudável. Estamos a falar do que acorda à meia-da-noite, não é para ir à casa de banho, mas para comer as bolachinhas. É o que tipicamente se fala do ataque ao frigorífico, não é? As pessoas que têm este problema comem o iogurte, depois comem as pernas de frango, comem os rissóis, depois comem os doces que lá estão em casa e depois acabam no pão, isto tudo às 2 da manhã. Enfim, e este é que é um comportamento atípico que as pessoas têm que se alertar e perceber que aquilo não é fome. É uma compensação. É uma compensação emocional. A maior parte das vezes. Há vários fatores, mas menos importantes. O grande fator é a compensação emocional. Ou seja, as pessoas utilizam este comportamento para quebrar os seus estados ansiosos e depressivos. A compulsão, as carências e os estados mais de depressão, de ansiedade, mais perturbadores. A obesidade, derivada desta compulsão alimentar, é um sintoma muito visível dos estados de perturbação emocional que as pessoas vivem. Às vezes as pessoas dizem, eu não sou ansioso, eu não estou deprimido, mas depois têm este comportamento. Claro. E lá no fundo este comportamento está a demonstrar que em termos emocionais as pessoas não estão bem. Não estão equilibradas. Isso. Mas esses são os casos mais notórios. Talvez fosse importante também falarmos dos semi, não é? Aquelas pessoas que efetivamente não têm esse tal... Porque existe, não é, Pedro? Sim. Não estão já no estado de obesidade, mas vivem uma vida de compensação constante, num peso que vai alterando, não é? E vão não também encontrando a sua felicidade, mas depois acabam porque aos olhos dos outros também não é tão declarado, não é? Nós comemos para duas necessidades fundamentais. A primeira é para procurar o alívio do desconforto, o grande desconforto... É algo físico. Claro. O primeiro grande desconforto físico que nós procuramos eliminar com a alimentação é a fome. Claro. A fome origina-nos esta vontade em nos alimentarmos, em comermos, e depois gostamos de comer também pelo prazer que nos dá a alimentação. Sim, há pessoas que não. Isso se calhar leva-nos para outra conversa, não é? Há pessoas que não têm essa ligação, mas isso depois já nos leva para um outro São duas circunstâncias. Eu como porque gosto de apreciar um determinado alimento, ou eu como para aliviar a fome e, nos casos de maior perturbação, para aliviar outra pressão emocional que eu tenha. As ansiedades, a depressão, são tudo sensações emocionais, mas que se somatizam no nosso corpo. Nós sentimos ansiedade. A ansiedade é uma sensação que
que nos destrói e que nós precisamos de quebrar esse estado. E muitas vezes as pessoas que às 2 da manhã vão comer porque sentem no corpo uma pressão que querem eliminar. E como é que eles conseguem fazer isso? Como é que as pessoas conseguem fazer isso? Algumas fazem esta quebra de estado através da alimentação, porque quando estão a comer, sentem-se calmas, porque a alimentação reconforta. Claro. O problema é que quando deixamos de comer, quando fechamos a porta do frigorífico, volta outra vez aquela sensação que não era a fome, era aquela sensação de ansiedade. O que é que as pessoas fazem? Abrem novamente o frigorífico. E estão neste ciclo vicioso. Estão neste ciclo vicioso. E não saem dele, porque efetivamente mais nada vai conseguir compensar. Pensam porque o problema não era a comida, o problema é no nosso interior, no nosso bem-estar interior, é que muitas vezes não está bem e potencia esta necessidade de pararmos com aquele estado alimentando-nos. Mas é possível dar a volta a este tipo de comportamento? É sempre. E esta conversa terapia, obviamente. Sim, não é? E esta conversa é importante para as pessoas perceberem que quando têm estes sintomas de alimentação... Principalmente esse, que é aquele exagero, não precisam sempre de alguma coisa, comer alguma coisa porque... Tem que reconhecer que esta conversa é importante para que as pessoas percebam que isto não é fome, ou que não é um hábito, ou que é um vício que as pessoas têm. Não, tem que reconhecer que este comportamento que eles não controlem serve para alguma coisa. Um alerta no meio. É um alerta. É um alerta que alguma coisa no seu bem-estar não está bem. E então aí devem procurar um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta para tentar encontrar o seu bem-estar interior. E a partir daí vai ver que as suas necessidades alimentares vão diminuir. Mas não só. Além da psicoterapia e além da outra ajuda psicológica que possa ter, o importante também é as pessoas conseguirem estabelecer regras alimentares. Aconselho sempre a visita de um nutricionista para aconselhar, porque as pessoas não sabem alimentar-se. Não é fácil, não é? As pessoas não sabem alimentar-se. Não sabem. Isto não é assim muito, quer dizer, isto é bastante comum, não é? Na nossa sociedade. As faltas de regras alimentares Daí também estamos a viver já há alguns anos, é certo, mas esta proliferância de rotinas alimentares, sermos saudáveis, nos preocuparmos com o que comemos, a entrada dos alimentos biológicos, etc. Ou seja, uma necessidade muito grande do combate à fast food ou às vidas difíceis, sem horários, em que se come qualquer coisa, mas que depois também vai começando a transformar as pessoas em solitárias, depois também procuram compensar, e é um ciclo que já vem de há muitos anos. Este é o problema, é que a sociedade está a ficar com mais consciência sobre uma boa alimentação, mas individualmente nós pouco sabemos o que é uma boa alimentação. E então é por isso que é sempre aconselhado a visita de um nutricionista para nos ajudar e para nos ensinar a comer bem. Porque batemos aqui então num ponto essencial, Pedro. Tudo o que é em excesso, tudo o que sai um pouco do normal, há que parar e perceber, não é? Temos que ter a consciência de que sempre que fazemos alguma coisa que não nos dá um grande resultado, ou porque nos engorda, ou porque somos diferentes dos que nos rodeiam, temos que fazer sempre uma introspecção para perceber que eu estou a sentir e estou a ter um comportamento que provavelmente não é tão normal assim, temos que começar a ter consciência dele e pedir ajuda às pessoas que nos possam ajudar para alterarmos esse comportamento. Eu calculo que a questão da ansiedade, Pedro, seja algo muito comum. Sim, agora é. Não é? Porquê é que algumas pessoas têm propensão a terem menos controlo e outras têm? É uma capacidade que nós desenvolvemos desde que crescemos. Estamos a falar da questão da ansiedade generalizada, normal. E que depois atinge níveis tão elevados na idade adulta, em que a pessoa começa entra nestes ciclos viciosos, exatamente, e não consegue, e portanto já tem depois um quadro clínico diferente. A ansiedade é um estado de quem tem medo, e todos nós temos medo. O ser humano tem medo. E é bom que assim seja. Sempre que nós estamos em situações que não dominamos por completo, entramos num estado de ansiedade. Não podemos confundir e não podemos achar que toda a ansiedade é negativa. A ansiedade faz parte, é uma reação normal às experiências do dia-a-dia. Quando nós estamos a falar na ansiedade mais clínica, na ansiedade que nos traz problemas, é aquela ansiedade que não serve para uma reação do dia-a-dia, mas é uma ansiedade que nos destrói a nós próprios, porque nos deixa bloqueados. Tem a ver com ataques de pânico? Com ataques de pânico. E mesmo, aquelas pessoas que dizem que têm ataques de ansiedade. O ataque de pânico é um distúrbio ainda maior, que ultrapassa um pouquinho o que é a ansiedade mais clínica. Porquê é que nós temos mais ansiedade? Porquê é que nós temos esta ansiedade clínica que nos perturba imenso? Porque a nossa mente foi educada a reagir
as experiências de uma forma muito mais extremada. E estou-lhe a falar de quê? Estou a falar da nossa educação, da nossa infância, da nossa adolescência, das próprias experiências que vamos ter de adultos. Cada pessoa com o seu, e portanto mas que são tão, às vezes, traumáticas, às vezes sentimos estas experiências de uma forma tão dolorosas que a nossa própria mente inconsciente, de uma forma involuntária, começa a reagir negativamente a estas experiências. Portanto, a ansiedade que nós não controlamos é a ansiedade que nos perturba mais, porque a outra nós conseguimos gerir. Porque qualquer ser humano, obviamente, que quer controlar o seu corpo, controlar a sua mente, o seu estado, estar feliz e equilibrado, não é? Nós estamos a falar, mais uma vez eu friso sempre, de uma forma descontraída, de temas que são difíceis, que obviamente têm que ser acompanhados pelas pessoas certas, especializadas no assunto. Lá para casa, para quem nos está a ver e que já se está a reconhecer no que nós estamos a falar, não é? O primeiro passo, obviamente, é procurar essa ajuda, mas no dia-a-dia já é possível, se calhar, fazer essa paragem, não é? Muito bem, o que é que está a acontecer, o que é que tenho aqui dentro de mim que está realmente a levar-me para isto, não é? Essa é uma pergunta que cada pessoa tem a sua resposta. E fazem assim, não podemos generalizar. Claro. Mas as pessoas têm que entender que, quando comem demasiado, têm que procurar mesmo resolver os problemas que as afetam. Porque a alimentação compulsiva é apenas um sintoma desses problemas. Pedro, e será a mesma coisa, peço desculpa de interromper, mas é só porque temos muito pouco tempo, claro. Mas e está sempre convidado para vir cá. Compulsão alimentar, compulsão de bebidas também, de drogas, desse tipo de consumos. Basicamente é tudo a mesma coisa. É sempre a compensação de um vazio. Sempre de um mal-estar, em que cada um acredita que inconscientemente, não é nada racional, inconscientemente, se fizermos aquilo, deixamos de ter aquele problema. E quase todas as compulsões, a do jogo, as das drogas, a do álcool, serve sempre para compensar. Eu não estou bem, então vou beber álcool. Eu não estou bem, preciso de fumar um cigarro. Eu não estou bem, preciso de droga. Enfim, todas as compulsões nascem sempre pelo eu não estar bem. Então, o ataque tem que estar sempre ou eu. Vamos fazer com que o eu esteja bem e não precise destes comportamentos que são negativos para a nossa sociedade. Mas tais muletas que as pessoas também na vida se agarram, não é? Coisas difíceis. E quem fala disto, Pedro, fala depois também num outro aspecto também, que não é muito comum também se falar, mas que um dia destes sabemos de falar certamente, que é as pessoas que fazem, por exemplo, até mesmo falamos muito de ser saudável de exercício físico. Há pessoas obcecadas. Sim. Não é? Portanto, aqui já estamos a falar, não é? Tudo o que é excesso. Tudo o que não é dentro de um equilíbrio, e às vezes as pessoas perguntam-me, o que é que eu devo fazer? Quantas vezes devo lavar as mãos? Quantas vezes devo ir ao ginásio? Compulsivos. A resposta é às vezes que a faça feliz. Pois claro, mas depois a partir de um certo momento... Só que as pessoas que fazem o ginásio de uma forma compulsiva, se lhes perguntarmos bem, elas também não estão felizes. Elas fazem porque não estão bem. Claro, e têm que fazer porque têm que fazer para se sentir melhor. Bem. Então aí já estamos a falar de um problema de desequilíbrio comportamental, que as pessoas têm que ter consciência dele para poderem sair dele e dizerem que são felizes, porque claro isso é a última razão dos nossos comportamentos, para sermos felizes. Claro que sim, e é isso que faz sentido. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Sempre tão bom e fica sempre tanto para dizer. Até à próxima. Beijinhos. Estas são algumas das questões mais importantes, obviamente, que existem para conseguir lidar com esta situação tão delicada. Falávamos sobre compulsão alimentar, mas como percebeu, obviamente, podemos falar de vários tipos de carências, naturalmente de espaços interiores que as pessoas têm que preencher, neste caso com os alimentos e em tantos outros casos com outras coisas. Enfim, o convite está feito ao Pedro também para regressar para falarmos sobre outros aspectos.